Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 3. Vamos falar de um grande profeta aqui, né? Êxodo, segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, logo no início, no começo. Achou? Êxodo, capítulo 3. Versículo 1 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Só até aqui. Nós vamos conhecer um pouco de Moisés. Porque o nosso Deus, quando Ele tem um propósito na vida de uma pessoa, não importa o que essa pessoa faça, não importa como ele foi criado, de onde ele nasceu, se ele andava no lugar bom, se ele andava numa comunidade, não importa. Quando Deus ele tem uma obra na vida de uma pessoa, essa obra vai se concretizar. Por exemplo, Moisés, sabemos que ele era hebreu, filho de hebreu, filho de uma mulher chamada Jacobede. Seu pai chamava-se Anrão. Mas Moisés não conheceu o teu povo até uma certa idade, porque sabemos que Moisés ele nasceu numa época difícil, e Deus faz o impossível acontecer. Aquilo que a pessoa jamais pensa que vai dar errado, a pessoa pensa que vai dar errado, é ali que Deus vai trabalhar. A história relata que, quando Moisés nasce, o rei Faraó, o rei do Egito, aquele povo todo lá que cresceu muito, mas esse rei, já era um rei bem depois de quando esse povo entrou no Egito. Porque esse povo, o hebreus, entrou no Egito através de José. José levou sua família e ficaram lá, numa época de fome, numa época difícil. Então, e ali eles ficaram. Na época de Faraó, quando José entrou no Egito, José ele salvou o Egito de uma catástrofe. Ele salvou o Egito de uma fome. Porque, através do poder que Deus deu a ele, de decifrar sonhos, então, de escravo, ele se torna governador do Egito. Isso foi bem atrás. Isso foi há 400 anos atrás, do que eu estou falando aqui, né? Moisés vai viver 400 anos depois. Então, o tempo passou, aquele povo cresceu ali dentro, né? Então, ficou assim uma comunidade que só tinha hebreus dentro do Egito. Então, aquele povo começa a crescer, e o faraó da época, ele começa, já não conhecia José, ele vê esse povo vai crescer muito, vai formar um exército e vai me tomar esse meu poder. Então esse faraó dá uma ordem para matar todas as crianças recém-nascidas. Nasceu, mata e joga no rio, porque o jacaré ia comer. Deu o rio Nilo. E Moisés nasce nessa época. Incrível, né? Mas Moisés, ele foi colocado num cesto e colocado no rio. Veja só o mistério de Deus. Essa área era cheia de jacaré, crocodilos, mas o crocodilo, acho que ele
não teve muito... Moisés, pequenininho, acho que não deu apetite para o crocodilo. Não, eu não vou comer isso não, que isso deve fazer mal, deve ter veneno aí. Jogaram tão fácil para mim, então, deve ter pensado, não vou comer isso não. E Moisés, a palavra diz que Moisés, a filha de Faraó, encontra aquela criança. Ela resolve criar aquela criança como egípcio, mas ela é hebreu. Tudo isso era propósito de Deus. Então, ele cresce no Egito, estuda, se forma. Moisés era um grande guerreiro. Ele, junto com o seu companheiro lá, Ramsés II, venceram várias guerras, porque lutava bem. E também era engenheiro civil. Grande parte do Egito foi construído sob o comando de Moisés. Grandes obras sob o comando dele, porque ele era engenheiro, príncipe. Mas Deus está trabalhando Moisés na vida dele. Deus sabia, assim, ninguém sabe, Moisés jamais podia imaginar que Deus ia usar ele. Primeiro que ele não conhecia Deus. Ele foi criado num lugar de idolatria, onde se adorava vários deuses. Eles tinham até vaca como Deus. Lá eles não matavam vaca. Vaca para eles era sagrada. Para tu ver como é que era esse povo. E Moisés foi criado dentro desse povo. Então, se uma criança ela é criada num ambiente, ela vai aprender aquilo que está na frente dele. Se você cria uma criança dentro da igreja, ele vai aprender a louvar, vai aprender a falar da palavra. Se a criança é criada num lugar diferente, ele vai aprender aquilo que mostrou para ele. Então, mas aprendeu tudo do Egito. Tanto nos costumes, como na adoração a ídolos. Ele cresceu daquele jeito. E Moisés, quando ele chega aos 40 anos de idade, grande autoridade, príncipe, então Deus permite que ele mate um egípcio. Deus permite isso, porque Deus tinha um propósito. Aquele egípcio que Moisés mata era também um propósito de Deus. E ele é obrigado a fugir com 40 anos de idade. Até então, Moisés não sabe quem é Deus, nunca teve um propósito, nunca teve um encontro com Deus, e seguiu para o Egito, para o deserto. Ele vai em direção ao lugar chamado Midian. Lá ele encontra um homem por nome de Jetro, e lá ele conhece Zípora e se casa com ela. E fica sendo ali, aprendendo a pastorear. Até então ele só sabia brigar e construir. Como eu já falei, ele era engenheiro civil e era lutador, né? Lutava bem. Então é o que ele sabia fazer: manejar bem uma espada ou então a caneta para poder, né, fazer projetos, obras, né? É o que ele sabia fazer. Mas adorar a Deus, jamais, porque ele nunca conheceu Deus até então. Então, quando ele está... E Deus, quando ele quer usar uma pessoa, esse propósito de Deus. Bom, Moisés vai ter que estudar, conhecer todo o sistema do Egito, vai ter que saber tudo do Egito. Esse é o propósito de Deus. Mas ele não sabia disso. Ali ele cresceu, como eu já falei. Então ele, com 40 anos, se sente o bambambam, né? Só que Deus, agora vou começar a te modelar do meu jeito. Você tem instrução, você tem sabedoria, você sabe lutar, mas agora eu vou te transformar num pastor. E ele é obrigado a ir para o Egito, para o deserto. E Deus começa a trabalhar ele. Então Deus vai colocar ele numa umidade tão grande, que quando Deus chama ele lá: Moisés, eu vou te mandar para o Egito, para você tirar meu povo daquela escravidão. Eu estou ouvindo há muito tempo
o clamor do meu povo. Porque o clamor chama a atenção de Deus. O que é um clamor? Todo mundo está orando, falando com Deus, papai e tal. Então, quando nós clamamos a Deus, Deus vai ouvir. Com certeza. Então, Deus ouviu o clamor do povo. E manda Moisés para liberar o povo dele. Mas Moisés estava tão humilde. Depois dele ser um príncipe, um guerreiro, ele fala para Deus: Senhor, quem sou eu? Então ele se achou impossível conversar com o faraó, sendo que ele cresceu com o faraó, estudou junto ali. Ele agora se acha tão humilde que falou que não tinha condições de falar com o faraó. Falou: não, você vai, cara. E a história diz também o seguinte, que Moisés atropelava muito na fala. Diz que ele era gago. Eu não sei, eu não vi falar, eu nunca conversei com Moisés, mas a história diz que Moisés era gago. Então ele precisava ter uma conversa muito boa com o faraó para tirar esse povo. E ele achou difícil. Mas Deus fala com Moisés: vai, eu sou contigo. Na hora que você for falar, eu vou estar contigo. Eu vou usar os teus lábios. E vou fazer melhor com você, Moisés. O seu irmão Arão vai falar para você. Você dá as ordens e ele fala. Tudo que for falar difícil. Agora vê, Arão não estudou no faraó, não estudou no Egito, mas Deus transforma Arão numa pessoa especial para falar, porque segundo a palavra diz que Moisés era gago. Então foi o jeito aí, né? Isso, Moisés já está casado, já tem filhos, e ele está agora com 80 anos. Você vê bem, Moisés cresceu até 40 anos, depois ele vai para o deserto para ficar humilde, se tornar pastor, ficar do jeitinho que Deus queria. Agora sim, você tem muita sabedoria, você é um homem que sabe lutar, mas agora você está humilde, está do meu jeito. Agora que eu vou começar a te usar. E muitas das vezes nós estamos fazendo alguma coisa, desde novo, não sabemos o que vai ser mais tarde. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu jamais podia imaginar que um dia eu estaria aqui. Porque, embora eu sou filho de crente, mas eu andava no mundo. Jamais podia imaginar que um dia eu ia poder pegar o microfone e falar da palavra de Deus. E hoje estou aqui. E Moisés vai começar, Deus começa a usar Moisés com 80 anos de idade. De 0 ano até 80 foi só preparação. E Deus está preparando cada um de nós aqui. Eu não sei qual é o propósito dele na minha vida, na tua vida, nem do Celso, Eduardo, Bebito Cláudio. Eu não sei daqui para frente qual é o propósito que ele tem na nossa vida. Mas só ele sabe. O importante é a gente ficar sempre na presença dele e aguardar os seus mandamentos. Glória a Deus. Veja bem, no versículo 9 desse mesmo capítulo, Êxodo capítulo 3, no versículo 9, Deus fala: ó, e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Deus está vendo tudo. Quando nós estamos sofrendo alguma injúria, o vizinho falando mal da gente, lá vai o crente safado lá, não tem problema não, deixa ele falar, cara. Entendeu? Deixa, tá vendo? Fez tanta coisa errada, agora está andando com a Bíblia embaixo do braço. Cala-te boca, porque nós não sabemos o que Deus está fazendo ali. Tudo é um propósito de Deus. Então fala aqui, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Vê como é importante quando nós oramos e falamos com Deus. E muitas das vezes nós queremos uma coisa para agora. Senhor, eu preciso disso agora. Não, não é bem assim. Senhor, olha, eu preciso dessa bênção,
Mas faça segundo a tua vontade. Porque se eu pedir a Deus agora, eu estou com um carro 2004, pela misericórdia de Deus. Mas eu não posso pedir a Deus um carro zero? Posso. Mas Deus não vai me dar. Sabe por quê? Porque eu não posso bancar um carro zero. Se eu pegar um carro 0 quilômetro, eu vou ter que fazer um seguro. Eu não posso pagar um seguro, porque senão o bandido vem para o carro novo, o bandido vem e toma. Eu não posso pagar um seguro. O documento do carro é caro, eu não posso. Então vai ficar tudo difícil para mim. Então Deus me dá um carro que o documento é zero dinheiro, né? Não paga IPVA, só paga aquela despesinha e tal, né? Glória a Deus. E temos que se contentar com aquilo que Deus colocou na nossa vida. Não vou pedir nada mais. E Moisés parte. Ele parte para poder liberar teu povo. E ele encontra com o teu irmão. Quando ele está a caminho de volta para o Egito, ele não encontra com o teu irmão, que estava também indo ao encontro dele. Encontraram os dois e volta, meia volta aí. Vamos para o Egito. Deus manda libertar o povo. Vamos lá. Quando ele chega no Egito, em vez de espada, ele estava usando um cajado. Que diferença, né? Em vez daquela roupa bonita, de soldado, de príncipe, ele agora está com aquela roupa de hebreus, roupa de pastor, um cajado, em vez de espada. E Deus muda aqui nosso reviver, né? Então ele chega lá e diz, ó, primeiramente quando ele chega lá no Egito, aquele faraó da época tinha ele como irmão, porque cresceram junto, estudaram junto, lutaram junto. Ô, meu irmão, que a coisa toda, e tu, mas quanto tempo? Tu, pois é, mas eu vim aqui porque vai ter que libertar meu povo para poder a gente ir embora daqui, cara. Ah, não pode. E Moisés vai, conversa com Deus, ele e Arão, vai para o joelho, Senhor, ele não quer deixar não, cara. Então você vai lá e fala com ele que é para libertar o povo lá uns 3 dias mais ou menos, para poder você ir para o deserto para me adorar. Vem cá, libera meu povo aí, nós temos que ir lá para o deserto, sacrificar para adorar nosso Deus. Não vai adorar ninguém não. Quer adorar, adora aqui mesmo. Então, aí começam as pragas. Glória a Deus. Então é o seguinte, aí vai começar as pragas. Ele vem primeiramente, parece que vem uma praga de piolho. E os egípcios têm pavor a piolho. Tanto que os egípcios andavam tudo de cabeça raspada. Ninguém usava pelo lá, cara. Raspava mesmo de ficar brilhando. Entendeu? Igual a cabeça das pessoas que eu conheço aqui. Andava com a cabeça brilhando. Os egípcios não suportavam pelo. Eles tinham pavor de piolho. E Deus manda ali, joga uma praga de piolho aí. Aí a praga de piolho por toda a banda, mordendo, aquela coisa toda, coisa desgraçada e tal. Meu Deus do céu, Moisés, para com isso. Não, só para se você libertar o povo. Se você libertar meu povo, então eu acabo com essa praga de piolho. Entendeu? Está nas minhas mãos. Mas só que a pior coisa que tem é a pessoa não ter palavra. Fulano, olha, faça isso que eu faço por ó. Você me dá esse livro aqui, que eu te dou isso aqui. Aí você pega e dá o livro à pessoa. Não, já me deu, agora não vou te dar nada. Entendeu agora? Entendeu? Então eles começaram a negociar. Então você acaba com essa praga de piolho, que eu liberto teu povo.
Tá bom, Arão, então manda os piolhos sumir. Piolhos, some. Piolhos foram embora. E aí, meu povo? Não, libertar nada, rapaz. E começa pragas, uma praga atrás da outra. Praga de piolho. Depois veio a praga das rãs. E eles não podiam matar rã, porque eles também adoravam rã. Os egípcios adoravam todo tipo de bicho. Então eles se diferenciavam da rã. Se a rã subia nas pernas deles, só fazia assim e tal. Mas não matavam as rãs, porque não, se matar a rã, o nosso Deus vai atrapalhar a gente e tal, vai condenar, vai castigar e tal. Então, não mata. Mas só que aquela praga de rã atacando todo mundo, aquela coisa toda. Meu Deus do céu. Moisés, acaba com essa praga aí que eu te liberto, meu povo. Tá bom. Rã, vai embora. A rã sumia. E agora, liberta meu povo. Negativo. Esses povos são meus escravos. Eles me pertencem. Ninguém vai embora daqui. E essa praga foi uma atrás da outra. Chegou uma praga que via as trevas. Foi uma treva tão grande em todo o Egito. Eles acendiam a lamparina, apagavam na hora, como se fosse um vento. Eles não conseguiam acender a luz. Naquela época não tinha luz elétrica, era só a lamparina, aquelas coisas todas, né? Não acendia. Mas dentro do povo hebreus, estava tudo iluminado. Vamos ver, estamos aqui, tudo escuro. Lá na Vila Vintém tem luz. Entendeu agora? Porque o povo de hebreus, ele vivia numa parte separada do povo egípcio. Então, onde o povo de Deus estava, se acendia a luz de noite, é tranquilo. Mas de noite, de dia, tudo escuro. Treva total. Era tropeçando, gente caindo, porque não estava vendo nada. Um desespero. Moisés, acaba com essa escuridão, Moisés, essas trevas, ninguém está aguentando mais. Eu vou libertar teu povo. Tá bom. Que haja luz. Aí acendeu tudo, clareou. Ficou igual a igreja de Ponto Chico aí, clarinho, né? Não libertou o povo. E vai praga uma atrás da outra. Ô Moisés, Arão, vamos jogar outra praga agora. Transforma esse rio tudo em sangue. Colocou a bengala lá, o rio Nilo virou sangue puro. Os egípcios, quando abriam a torneira, saia sangue em vez de ser água. As piscinas tomando banho, viraram tudo em sangue. Uma torneira dos hebreus saía água. Onde Deus está, tem água. Onde Deus está, tem luz. Onde Deus está, tem alimento. Tem tudo. Mas onde o inimigo está, falta tudo. Você pode ter roupa bonita, pode ter muito dinheiro, mas o que você precisa não tem. Você precisa de luz e de alimento. O povo do Egito não tinha alimento. Veio uma praga de gafanhoto, comendo tudo que é plantação. Tudo que tinha, para comia. Mas a plantação dos hebreus não comia. Só comia dos egípcios. Mesmo assim, ele não conseguia, não libertava o povo. Que tristeza. Essa luta custou. Mas não foi de um dia para o outro. Depois que Moisés chega no Egito para poder libertar teu povo, isso durou muitos dias. Muito tempo. Até o ponto que agora vai ser os primogênitos. Agora é o seguinte, o negócio agora vai mais sério. E Moisés falava, ó, Ramsés, o negócio não é comigo. Eu não posso fazer nada. A praga vem, entendeu? É o meu Deus que dá ordem. Eu só posso tirar a praga se ele mandar. Se ele não mandar, vai ficar aí. E, por fim, veio a praga da morte dos primogênitos. Mas Deus manda também o seguinte: só que essa praga, ela ia passar por todo o Egito. Até Hebreus também, se não obedecesse a ordem, também o primogênito ia para o saco. Mas tinha um mistério aí.
Tem um mistério. Eles tinham que pegar o cordeiro naquela noite, tirar o sangue do cordeiro, passar na soleira das portas, porque à meia-noite ia passar um anjo da morte. Só que o anjo da morte, o inimigo, onde ele vê Jesus, onde ele vê o sangue de Cristo, ele passa de longe. É igual a cobra quando vê um pedaço de fumo de rolo. Você sabia? Se você quer andar no meio do mato e que a cobra não quer te morder, é só pegar o pedaço de fumo de rolo e botar no bolso. Ela vai passar 20 metros de você, cara, por causa do cheiro. O pessoal que trabalha na roça anda com fumo de rolo no bolso. Aí, rapaz, só se a cobra for fumante, né? Só se a cobra for fumante. A cobra tem pavor de fumo de rolo. Tem. Então, quando a cobra fuma, o negócio é sério. Então, mandou passar na soleira da janela o sangue do cordeiro. Aquele sangue está representando o sangue de Jesus. Porque onde o sangue de Jesus está, tem vida. Onde o sangue de Jesus está, tem poder. Observe que tudo que aconteceu no Velho Testamento aponta para Cristo. Tudo que acontece no Velho Testamento aponta para Jesus, o sangue de Jesus. E naquela noite que ele faz esse processo do sangue do cordeiro passar nas portas, e se o egípcio também, que já acreditava em Deus, se ele passasse também, o anjo não ia pegar ninguém. Então fizeram, e a ordem também é o seguinte: aquela carne do cordeiro teria que ser assada na brasa. Não podia ser assada no forno, não. Nem micro-ondas, nem nada. Tinha que ser na brasa. Para a gordura subir, né? Entendeu? A outra cai. Então aquela carne ia ser consumida à noite, juntamente com pães asmos. É o pão sem fermento. Tudo apontando para Jesus. Entendeu? E naquela noite que eles iam sair do Egito, que ia ter a última praga, né? Logo após aquela praga, então naquela ali não tinha mais jeito. E Faraó, ele tinha um filho, o primogênito dele. E ele não acreditava que ia acontecer. Moisés falou para Moisés, o negócio é sério. Vai vir uma praga agora, seguinte, que se você não obedecer, o seu filho vai morrer. Que é isso? Não acredita não, cara. Não acredito nisso. Eles acreditavam nas estátuas, nos deuses de pedra deles, acreditavam nas vacas, mas não podia acreditar que tinha um Deus poderoso que comanda todo o universo. E essa noite aconteceu. Sacrificaram o cordeiro, passaram o sangue nas portas. Então quando o anjo passava, que ele viu o sangue, ele virava e ia para outra casa, não tinha sangue. Chegava ali onde tinha uma criança, ele matava na hora. Foi a ordem de Deus. E nessa o filho do faraó também foi. Era o primogênito dele. Entrou em parafuso. Com essa aí, ele resolve libertar o povo. Tá bom, pega esse povo daqui, some daqui, eu não quero mais ver esse povo na minha frente, desapareça daqui. Tá. Mas não é assim não, rapaz. Eu também quero levar tudo que nós temos. Todos nossos bens, nossos bois, nossas ovelhas, ouro, tudo que nós conquistamos aqui, queremos levar. Não, você vai levar até mais do que isso. E a palavra relata que eles saíram do Egito com uma grande fortuna, com muito ouro, tudo propósito de Deus. Essas riquezas que eles iam gastar o quê? No deserto? Onde é que eles iam gastar aquela riqueza toda? Não tinha shopping, não tinha nada, mas eles tinham riqueza. Mas aquela riqueza que eles tinham estava no propósito de Deus. E finalmente ele sai, aquele negócio todo, milhões de pessoas, milhões de hebreus, alguns egípcios acompanharam também, que já acreditavam no nosso Deus.
E tinha outra raça também, não é só egípcios, hebreus. Tinha vários povos ali naquele meio que já adoravam o nosso Deus. Não, vou acompanhar Moisés, né, com ele. O Deus dele é poderoso. Viu o que ele fez aí e tal? Não, esse é o Deus verdadeiro. E foram. Obrigado. Mas a pior coisa que eu já falei é a pessoa sem palavra. Você dá alguma coisa para a pessoa, depois vai lá e toma. Eu te dei isso aqui, mas eu arrependi, me dá de volta. Entendeu? Vamos atrás dele, esse povo vai embora. Como é que nós vamos ficar aqui sem esse carro para trabalhar? Quem vai cultivar a nossa terra? Quem vai cuidar dos nossos bois? Juntar o exército, vai atrás desse povo aí. Vamos atrás deles. E Moisés, ele tinha outro caminho que ele podia ir para o deserto. Mas, se ele vai para um certo caminho, que ele poderia sem ser o Mar Vermelho, aquele povo tinha um povo em guerra. E o povo de Hebreus não sabia lutar. O único que sabia lutar ali era Moisés. O restante do povo tudo era humilde, trabalhador do campo, né? O único que sabia manejar uma espada era Moisés. Então Deus fez com que eles fossem em direção ao mar. Quando ele chega de frente àquele mar ali, o exército vinha atrás dele para parar de volta, para matar todos e recuperar os seus escravos. Dá de frente para o mar, aí começa a contenda. A coisa mais difícil é você estar lidando com a pessoa, fazendo um trabalho com uma pessoa, e a pessoa está, isso vai cair, rapaz. Não, isso vai dar certo, não. Não é assim que funciona. E o povo começa a questionar Moisés. Moisés, e agora? Você nos trouxe aqui para esse lugar? Nós estamos de cara com esse mar aqui. O faraó vem atrás com o exército para ele matar todo mundo. E agora? O pessoal começa a querer ficar contra o seu líder. Líder levantado por Deus. A pessoa começa a esquecer que Deus existe. Eles começam a esquecer que Deus lançou praga, tirou praga, lançou praga, tirou praga, transformou água em sangue. Eles esquecem tudo aquilo. Deus começa a botar a culpa no Moisés e tudo. E Moisés, e agora, Senhor, o que eu faço? Tem esse mar na minha frente aqui, esse povo todo contra mim, um exército vem aqui atrás para me pegar com esse povo todo. O que eu faço? Eu disse, Moisés, olha, levanta tua cajado aí, mostra ele para o mar. Mas ele não mandou ninguém nadar. Marche, mandou marchar. Como é que você vai marchar dentro d'água? Mas Deus mandou marchar. Ele não mandou ninguém nadar. Marche. Tá bom. A palavra relata que Moisés levanta seu cajado, mostra para o mar, e vem um vento e abre o mar e transforma uma estrada sequinha ali para eles passar. Poder de Deus, eu creio nessa palavra. Eu creio que Deus fez tudo isso, senão eu não estaria aqui hoje. Se eu achasse que isso fosse uma mentira, eu jamais estaria aqui. Mas estou aqui para o seguinte, porque eu sei que tudo isso é verdade. E o povo atravessa aquele mar todinho. Quando acaba de atravessar o último, no final, falaram, vocês foram, também vou, né? Vamos embora, pessoal, né? Aí a água engoliu todo mundo. Aí só sobrou o Ramsés para contar lá no Egito o que aconteceu. Deus tinha que previsar a vida dele, que Deus precisa de testemunha. Ele precisa mostrar que ele é Deus. Então alguém tem que contar, alguém tem que falar do poder de Deus. E ele volta desesperado, triste. Cadê o povo? Olha, atravessaram o mar e eu perdi todo o meu exército. Eu estou na ruína.
Muito bem. Deixa a Faraó para lá e vamos para o deserto. A caminhada no deserto não foi fácil. Porque Moisés, como eu já falei, o único que sabia manejar uma espada, ele vai passar por vários obstáculos, vários povos. E a fama do povo de hebreu era muito grande. A fama é o seguinte, que corria por todo lugar, que os hebreus tinham um exército, tinham um Deus muito poderoso, que tudo que eles pediam fazia. Então eles tinham medo daquele povo. Então quando eles chegassem, começava a guerra. Já houve ameaça de guerra. O que Moisés faz? Ele agora vai ter que treinar um exército dentro do deserto. Viu como é que Deus faz as coisas certas? Se ele simplesmente criasse Moisés no meio dos hebreus, né? Simplesmente preservasse a vida dele, para ele crescer no meio dos hebreus, sem manejar uma espada, sem ter conhecimento do povo do Egito, sem nada. Como é que ele ia fazer com esse povo no deserto agora, se nem ele sabia lutar? É por isso que eu digo, Deus prepara cada um no seu devido tempo. Ele cresce no Egito, estuda, aprende a lutar, era um grande guerreiro, então ele estava prontinho aos 40 anos de idade. Deus só vai começar a usar Moisés com 80 anos. E com 80 anos ele começa a formar um exército. Fulano, vai treinar com ele, é assim, depois enfia assim, depois quando está na hora de matar, enfia a espada. Então ele foi ensinando aquele exército ali no meio do deserto. Formou-se um exército de hebreus. Aonde eles passavam, tinha guerra. Mas onde tinha guerra, eles venciam. E teve certa guerra que foi tão brabo, tão triste, tão violenta. Mas Moisés ele não lutava, ele só ensinou a lutar, mas ele não lutava. Ele tinha um general de exército, ele tinha um general de guerra, chamado Josué. Mas só que quando eles estavam lutando, Moisés tinha que estar lá, né? Para cima. Mas chegava um ponto que Moisés estava cansado já, cara. Então Moisés começava a cair. Quando começava a deitar, a sentar e tudo, ele começava a perder. Olha, mantém Moisés em pé. Que Moisés era o símbolo ali, cara. Moisés representava Deus ali, cara. Porque ele era mediador. Ele representava o próprio Deus. Mantém Moisés em pé. Quando eu manteve em pé, segurava ele e tal, o pessoal só vencendo os inimigos. Se Moisés caísse, ele começava a perder. Então o mistério estava em Moisés. E assim eles foram. Venceram várias batalhas, passou por vários povos, até chegar próximo ao rio. Próximo ao Rio Jordão. Mas, como eu já falei, passaram por várias situações, faltou comida, Moisés orava, Deus mandava o maná do céu, faltava água, Moisés, vai lá e fala com a pedra, entendeu? Toca na pedra, na rocha. Moisés chegou lá com raiva, porque o pessoal estava irritando ele, ele bateu com força na rocha, vocês querem água? Toma aqui, pum! A água veio, mas Deus não gostou, porque a rocha representava Cristo, ele não podia bater na rocha. Ele tinha que falar assim, rocha, meu amigo, ó, minha filhinha, manda uma aguinha para mim aqui, tá? Entendeu? Era para ele chegar a falar com carinho com a rocha. Então ele bateu o cajado, bateu, né? Deus não gostou daquilo. Pô, você bateu no meu filho, cara, né? Você bateu no meu filho, eu vou te mandar água porque eu sou misericordioso. E o povo bebia água. Em algum lugar que ele chegou, não tinha água, tinha lá um lago. Quando eles vão provar a água está amarga. Moisés, pega um ramo de mato lá e mexe na água. A água ficou pura. E Deus foi ensinando Moisés tudo o que fazer. Só que quando ele chega lá no Jordão, Moisés vem cá em cima. Moisés vai lá em cima falar com Deus. Está vendo lá, ó, a terra lá? Mas tu não vai entrar lá não. Agora,
Uns falam que Moisés não entrou na terra prometida porque ele bateu na rocha. Outros falam o seguinte, que Moisés, nesse momento, já estava com 120 anos. E Deus determinou uma idade para o homem de 120 anos, é a máxima. Então, há essa dúvida, se ele entrou porque bateu na rocha, ou se ele não entrou porque terminou a idade dele ali. Não se sabe disso. Mas o importante é o seguinte, que Moisés foi um grande homem de Deus, um grande servo de Deus, um grande mediador e profeta. Depois dele, houve vários profetas, mas Moisés ficou na história. Porque Moisés, apesar de não conhecer Deus até os 80 anos, mas quando ele conheceu Deus verdadeiro, que teve um encontro com Deus, ele passou a adorar a Deus. Ele passou a obedecer a Deus dia e noite, 24 horas. Ensinar a palavra, ele ensinava, profetizava, tudo ele fazia na direção de Deus. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra, que o Senhor possa falar melhor em cada coração nessa noite. Amém? E eu agradeço mais uma vez a oportunidade, em nome de Jesus.